Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vamos ler. Todos acharam? Diga amém. Amém. Verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Mais um, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ó Cristo amado, Tua é a palavra, ó meu Deus. Tua é a verdade, ó meu Deus. A inspiração vem do Senhor. O Espírito é o que testifica. A carne para nada aproveita, ó Pai. Ó, dependemos unicamente do Senhor agora, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe aonde ouvirem e aqui dentro, todos nós, ó meu Deus. Te pedimos, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, graças a Deus. Vamos meditar nessa leitura e mais alguma outra. Na semana passada, Deus deu força para nós, que é Deus quem dá força para nós continuar, né? Nossa força não vem da política, como também não vem de outros meios. É com luta, é com choro por dentro, é com lágrima no rosto, é com tristeza, é com abatimento, mas é com a graça do Senhor. Amém. É com a graça de Deus dando força, dando coragem, animando. Então o Senhor deu força e a gente simplesmente pegou 3 passagens em Atos dos Apóstolos, 3 passagens no livro de Atos dos Apóstolos, e Deus falou. Amém. E eu creio que assim será também. Amém. Sempre Jesus Cristo fala. Jesus Cristo uma vez deu instrução aos discípulos assim: se por acaso vocês forem perseguidos, ou maltratados, ou presos, quando vocês forem presos, não se preocupe quando forem interrogados o que vocês haverá de dizer, porque na mesma hora o Espírito Santo ministrará o que haveis de dizer. Isso não sai mais do meu coração. Então eu não me preocupo o que eu vou falar. O que Cristo falar, amém. E aí ele já falou na sua palavra. Mas então meditamos aqui que chegaram em Antioquia e eles estavam amedrontados. Havia tido a morte de Estevão, eles estavam com medo, então foram pregando somente aos judeus. E diz a Bíblia que a mão do Senhor era com eles. Irmãos, é isso que precisamos. A mão, não a mão de ninguém, que eu busquei a mão de muitos homens até hoje, e se eu dependesse da mão deles, a mão deles, ó, em mim. Mas é a mão do Senhor em mim e em você que nós precisamos. Aqui era, a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém. É isso que precisamos. Que as pessoas se convertam a Jesus Cristo. Porque no capítulo 8 de Atos, se nós voltássemos
um pouquinho, no capítulo 8, que não, eu só vou mostrar para vocês, diz que Filipe descia a Samaria e anunciava a Cristo. Pregava acerca do reino de Deus. Eu quero dizer, então, para resumir, Jesus Cristo, Ele é tão importante assim para se pregar Ele? Em Apocalipse, capítulo 1, diz que Ele anda no meio da sua igreja, no meio das 7 igrejas. Ele anda. Ele passeia. Ele tem ela em suas mãos. Ora, se Ele é importante, Ele é o Senhor de tudo. Um dia Ele perguntou: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns disseram: um profeta, Elias, Jeremias. E vós, o que dizeis? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Quem é Jesus? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Dele vem a nossa força. Amém, Senhor. A força dele está em você. Sabe quando você se decepciona dentro de uma igreja, dentro de um grupo de pessoas? Chore aos pés do Senhor. Esteja firmado nele. Ele nunca te decepciona. Ele nunca te decepciona. Se você andar na lei dele, dar honra a ele. É o que eu dizia. Então, amados irmãos, eu passeei bastante anteriormente. Andei, viajei de carro. Hoje não viajo mais. Fui em muitos lugares, em muitos encontros, que foi bom por um lado, mas eu vou dizer a vocês, e a quem estiver assistindo, hoje eu lendo a Bíblia pelo Espírito Santo, eu vejo o quão errante eu andava. Nossa, irmão Paulo Sérgio, por que o senhor diz isso? Sabe por quê? Porque a gente oferecia louvor em torno de um homem. Um louvor, o assunto era em torno de um homem. A nossa conversa no almoço, na janta, era falando de um homem. Os cânticos eram falando de um homem. A leitura que se fazia referência àquele homem. E a Bíblia diz, Paulo diz que Jesus Cristo é o único assunto do evangelho dele. Amém. O único assunto do ministério de Paulo, eu vou ler daqui a pouco, o único assunto era Jesus Cristo. O homem era o centro de tudo. Sabe? Não se lia Jesus. Então, ali em Coríntios, que é um livro, eu vou contar para vocês também. Eu nunca leio Coríntios aqui. Mas agora eu vou começar a ler também. Alguém lembra? Eu não lia antes. Vocês que, minha família, que faz muito que nunca lia Coríntios. Porque eu achava, a gente não pode ter vergonha de falar a verdade. Eu achava, irmão Simval, que ler Coríntios era para aquelas igrejas desordenadas, que não tem conhecimento de nada. Aqueles precisam ler Coríntios, sim. E eu, com a minha fé que eu tinha, já tão elevada que livro de Coríntios, né? Passei por alto isso que eu vou citar aqui. Com aquela fé tão alta, aquele conhecimento todo. Aqui no livro de Coríntios, amados irmãos, no capítulo 4, diz assim, ninguém precisa abrir a Bíblia, diz, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Será que uma igreja ouvir Jesus Cristo no domingo, na terça, na quarta, é cansativo? Será que precisamos inventar mais coisa? Porque falaste de Jesus ontem, falaste anteontem, quando for orar é em nome dele. Quando for fazer por palavra, é em nome dele. Quando for fazer por obra, é em nome dele. Quando for orar por um doente, é em nome dele. É verdade, Senhor. Então ele é o único assunto da minha vida hoje. Ele é o tesouro que aquele homem, um certo dia, Jesus contou a passagem, a parábola, ele encontrou um tesouro no campo. E o tesouro era tão precioso, que se você encontrar, diz a parábola que aquele homem
foi correndo e ele precisava comprar aquele campo. Para que o tesouro fosse dele, ele tinha que comprar. Só que você não precisa comprar Jesus. Ele te comprou na cruz do Calvário. Ele te comprou. Você não precisa comprar ele. Sabe o que significa comprar Jesus? Aquele homem comprar o campo? Significa que ele tinha que largar tudo que ele tinha. Talvez ele tinha o dinheiro todo guardado, o tesouro dele. Ele precisou desfazer e comprar a fé dele, que era Cristo. E às vezes o tesouro do homem está em alguma coisa, às vezes o tesouro do homem está num carro novo, às vezes o tesouro do homem está... Tem que deixar e pôr ele unicamente em Jesus Cristo. Veja aqui, ó. Paulo diz, 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 3. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo não pregava a ele. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E quem eu devo pregar? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra, diz a Bíblia que ele é a pedra que os edificadores, eu falei domingo passado, e aconteceu o seguinte, muita gente assistiu e falou, de onde está vindo essas inspirações? Essa inspiração vem de Jesus, a morte dele, o Espírito Santo dando vida na sua igreja. Irmão, quando você se despoja de muita coisa, e você fala, agora é eu e Jesus aqui. Nem é eu, é Jesus, e se ele quiser esse resto de homem, muito que bem. Mas eu não sou ninguém. Mas é você que tem que agir naquela hora. Você começa a olhar para dentro de você e o Espírito Santo mostra que você está na palavra, e ele diz, a Bíblia, que o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho dele, do Senhor, então você realiza a obra. E quanto mais fraco, mais abatido, mais cheio de problema e luta, não problema que te tira da palavra de Deus, mas mais cheio, mais cansado, mais cheio de abandono, mais Cristo te quer assim. Cristo nunca te quer com muitos amigos, Ele nunca te quer com o governo te apoiando, Ele nunca te quer com a escola te apoiando, os amigos te batendo palma. É quando os amigos te desprezam, quando o governo não te quer e você não quer nada com o governo, e você dobra o joelho perante o Senhor Jesus Cristo e não perante a imagem de Nabucodonosor. Então Cristo estará com você na fornalha. Mas muitos não querem sofrer a sua fé. Esperamos que Deus fale conosco. Quanto está hoje esperando que Deus fale? De uma maneira, outro esperando que Deus fale pela Santa Luzia. Não, Deus fala no seu coração. Amém. A voz mansa, quando Ele mexe com você, é Ele falando. Talvez o pregador não atinge o que o teu espírito necessita. Talvez o pregador não atinge. Mas o Espírito Santo que está em você, ele atinge, ele intercede junto com você. Eu creio nisso. O Espírito Santo está junto com você, ele intercede com você. Diz a Bíblia que com gemidos inexprimíveis, com palavras que ninguém entende. Aquele choro profundo, você chorando por alguém. Eu choro aqui mesmo por pessoas, amigos bons, que não entenderam o que Deus fez comigo. Eu falo porque eu estive morto, estou vivo. Estive morto materialmente, e pela graça do Senhor a minha vida,
É como Paulo disse, não tenho mais em que me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Não tenho vergonha de Cristo, não tenho vergonha. Pode me falar que eu sou só Jesus, pode falar. Pode falarem se quiser. Eu sou de Cristo. Amém. Uns dizendo, eu sou de Pedro, outros, eu sou de Paulo. Aí Paulo vem e corrige, olha, alguém desses aí morreu por você na cruz? Alguém aí morreu? Não, ninguém deles morreu. Ninguém. Cristo morreu. Ele é o noivo, ele é o cabeça, ele é o pastor, ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o mestre da igreja, ele enviou o Espírito Santo. O culto se dá em reverência ao Senhor, os louvores se dá em reverência ao Senhor, a palavra é inspirada pelo Senhor. Aí você entra na igreja, está cheia de quadro de homem na igreja, as paredes pintadas, foto e quadro para todo lado. E as pessoas chegam e se ajoelham e vai cantar dando louvor, dizendo a Deus e citando ao homem. E vai por aí ver como é. E lá na católica eles fazem isso com os santos deles. Lá na católica eles fazem isso com os santos deles e nós dizemos, é errado fazer isso. Porque só existe um Deus, que é o único verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, e eu fazia. Se tu não aceitar Jesus Cristo da Bíblia e não crer em fulano, no profeta que eu prego, tu não é salvo. Não, se ele aceitar Jesus Cristo da Bíblia, ele é salvo. Ele é salvo. Isso, porque o Jesus Cristo da Bíblia limpa ele, limpa a alma. Ele e o sangue dele lava as vestes daquele pecador no sangue do Cordeiro. Ele tem direito à árvore da vida. E ele entrará na cidade santa pelas portas. Vê como fazíamos isso. Apresentava Jesus Cristo. Eles apresentam o Pai, apresentam o Filho, apresentam o Espírito Santo. E mais Maria e mais. E um pastor, amigo meu dos chegados, mais amigo daqueles amigos que se diz, para mim eu tenho, existe amigo que é mais chegado do que um irmão. Ele sempre foi comigo, e eu com ele, um amigo mais chegado que um irmão. Ele te apresenta a Bíblia, ele te apresenta esse Evangelho, mas eu vou falar só para vocês aqui, mas está sendo gravado. Sabe como é que é, irmão Celcinho? Você tem que aceitar Jesus Cristo. Posso falar? Vocês têm que aceitar Jesus Cristo e o Brana. Então, ele só vê Deus se vê o Brana junto. É como se eu visse Deus e tinha que ver fulano ali do lado. É como se para chegar a Deus, eu tinha que passar por... Eu falei, é a mesma coisa, pastor. É a mesma coisa, pastor. Todos os profetas precisaram aceitar Cristo. O que você tem que fazer, o que todo pecador tem que fazer. Amém. Vê, com isso, já não quis falar muito comigo. Acha que a gente está com outro. Agora eu penso, estou no espírito da Bíblia, o espírito verdadeiro, aonde não é para falar mal de irmão, orar pelos irmãos. Amém. Com amor. E deixa Deus revelar. Deixa Deus fazer o que Ele quer. Aqui diz, mas não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Filipe descia a Samaria e pregava. Ele podia dizer, em Jerusalém ficou uma grande igreja lá, os que receberam o Espírito Santo, o qual cabeça daquela igreja é Pedro. E se vocês querem ouvir a verdade, vamos a Jerusalém ouvir a Pedro, então vocês serão salvos. Não pregou assim. Vamos lá em tal lugar para ouvir o sermão daquele para você. Não, se você crer no seu coração e receber Jesus Cristo, você é salvo. Amém. Mas como? Que Jesus Cristo é esse? Isso é por fé. É por fé. É fé. Você tem fé? Se tiver fé,
Você vê ele do teu lado. A cura é dessa maneira. Não precisa eu crer igual. Não. Se tiver fé, dirás a esse monte, lança-te no mar. Ah, mas não é do nosso. Não tem problema. Ele tem fé no Deus vivo. E acontece mais uma coisa. O Deus vivo não faz acepção de pessoa. Não. Eu fiz muito. Porque ali dentro tinha que fazer mesmo. Acepção de pessoa. Deus vivo não faz. Olha, irmãos, ele cura o perdido lá fora. Ele cura o perdido lá fora. De câncer, ele cura o perdido de doença. Ele cura o que nunca falou, nunca foi numa igreja. Ele cura. Ele alimenta o gado de todos eles. Ele dá água para todos, para os perdidos, para os ímpios. E eu que sou fui um pecador, hoje não sou mais, posso errar ainda. Errar posso, mas não sou mais pecador. Condenar, fazer acepção de pessoa. Não, irmãos, não é por aí. Fazer acepção. Se não crê igual a mim, não é salvo. Se não crê como a Bíblia diz, pode ser que tu não serás salvo. Mas, enquanto você vive na terra, o Espírito Santo pode tratar com você em qualquer tempo desse. Não pense que aquela conversa foi a última. Que você teve com alguém e alguém te condenou e alguém te pôs no inferno, alguém falou um monte de barbaridade para você e esse alguém talvez até já partiu. E você viveu mais 10 anos depois desse alguém e tem mais 30 ou 20 ou talvez uma semana. Enquanto você tem fôlego de vida, você tem chance. É verdade. Eu creio assim. Ainda vou ler aqui outra passagem que eu penso que está... veja, irmãos, como a palavra de Deus é tremenda. Esse aqui está em 1 João. Eu vou deixar mais para o final, que está lá em 1 João, porque eu afirmo sempre que o Espírito Santo é o que coloca em nós a sua palavra, e é ele mesmo. Ele é o Espírito, é o pastor da igreja, ele é o mestre. Pensa, você ouvir um homem que não tem o Espírito Santo? Um pastor que não tem? Eu busco o Espírito Santo da Bíblia, eu busco o Espírito que estava em Estevão, o Espírito Santo que estava em Tiago, que estava em João, que estava em Paulo, que estava em Pedro. Porque por muitos anos eu tomei o Espírito do sistema. O Espírito do sistema é a chacal. O Espírito de Deus não é paz. Diz a Bíblia que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. E nós se reuníamos para comer, encher a barriga. Almoço, churrasco, muita carne assada. E nunca lembramos de ler. Nunca lembramos de ler aquela passagem que diz: mortificai os vossos membros que está sobre a terra. Os que se dá a glutonaria, o Senhor não tem prazer neles. É a barriga muito cheia de carne, maionese, Coca-Cola, carro novo chegando para lá, o outro pastor com um carro mais novo para cá. Os lugares que se reúnem parecem um hotel 5 estrelas. Busque o Espírito Santo, busque o Deus vivo da Bíblia no seu trabalho, na sua casa, com a boca no pó. Busque Ele com humildade de coração. E Ele vai se revelar a você. E você vai naquele encontro e você fala: olha, aumentou o nosso companheirismo. Tenho irmãos agora até no Pará, no Sul, no Norte. E olha, quando é daqui a pouco você vê que é tudo conversa. Cada um se esquivou para o seu lado. E você fala: eu fiquei só. Você ficou com Cristo, que sempre esteve do teu lado, e você muitas vezes não viu, não deu o valor devido. Você deu valor para tantas pessoas, você deu valor para esse, para aquele outro, para aquela amizade, para aquilo mais, e poucas vezes você consultava Jesus Cristo, se era correto ir lá, se era correto estar lá, deixava ele sempre de lado. Não tem que ser assim não. Primeiro Jesus. Primeiro o Senhor. Amém, Senhor. Aí se Ele quiser, vamos.
Vamos almoçar com quem quer que seja. Se não tiver, não precisa ter churrasco. Mas se tiver também, comemos. Com cautela. Com cautela. Que é aquela glutonaria. Um boi inteiro. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho onde tem contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nunca dobrávamos o joelho para fazer 10 minutos de oração. Nunca! No encontro não. Cada um tagarelava como queria. Sempre para afinetar o outro. Não, o Espírito Santo, a Bíblia diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz. E alegria no Espírito. Teu Espírito está alegre com o Senhor? Amém. Amém. Você é da igreja da Bíblia, você é da igreja de Deus. Você não pertence a um templo santo na terra. Você pertence ao templo celestial do Senhor e Ele está dentro de você e Ele toma ceia com você. E você com Ele. Não simboliza o vinho e o pão. Ele diz, eu entro em sua casa e ceio com você. E você comigo. Amém. Eu tomo essa santa ceia. Mas aonde que está o meu Deus? Está aqui, olha. Amém. Invisível aos olhos. A fé é invisível. O caminhar é invisível. O ir e vir é invisível. Um dia, Elias disse, Senhor, abra o olho desse moço que andava com Elias, nunca via nas visões. E Deus abriu o olho, o exército de Deus estava em volta do monte, o exército do Senhor estava do lado de Elias. Você olha, está sozinha, está sozinho. Não, existe milhões do teu lado, os anjos de Deus, você é embaixador do céu, você é cidadão dos santos, da família de Deus, edificado em quê? No fundamento de quê? Dos apóstolos e dos profetas. Qual? Que Jesus Cristo é a principal. É isso aí. O principal assunto. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício cresce para templo santo no Senhor. Não é a água benta que disseram que iam jogar. É o templo santo, o Espírito Santo veio morar em você. Jesus disse aos discípulos, quando o Espírito da verdade vier, aquele Espírito da verdade, ele vos conduzirá em toda a verdade. Puxa vida, veio ou não veio? O Espírito Santo veio, tenha fé, ele está em você. Eles ficaram esperando ali na Bíblia, Atos capítulo 2, eles ficaram esperando esse Espírito. Eles já haviam andado com Jesus, recebido a autoridade, ide a todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Havia recebido essa comissão, mas ficaram esperando a promessa. E pouco hoje se fala nessa promessa. Anuncia, passou. Mas tem outras, depois dessa, não tem outra promessa. Essa é a grande promessa. Cristo em você. O mistério que esteve oculto, escreveu Paulo, desde os séculos passados, e agora foi revelado, que é Cristo em vós. Cristo em vós. Onde está Cristo? Em você. Amém. Ele está em você. Aleluia. Eu creio sim. Eu achava se Cristo está em mim, então eu vou ligar o rádio para alguém falar. Não, Cristo fala, Ele está em você. Está vendo? Ele está em você. Você não crê assim? Perde o efeito dele estar em você. Não, tem que eu ouvir fulano falar para daí ser Cristo falando. Quebra esse versículo de que Ele está em você, te conduzindo em toda a verdade. Quebra. Porque Ele fala com você. Ele, mais que o pregador, sabe quem você é. Às vezes as palavras que você fala o dia inteiro, Ele sabe. Se você está nele e as palavras dele na sua boca, e você vive com Ele, ama Ele e deseja o que é melhor,
Ele fala no seu coração. Ele fala no seu coração. Quando ele falar no seu coração, a Bíblia diz, não endureçais. É isso que precisamos. Esperávamos que colocasse um CD para ouvir, mas naquele CD não falou aquilo que eu queria ouvir. Põe o outro. O outro falou tanto, mas não falou o que eu queria ouvir. Põe o outro. Ouvia 600 CD e não falou ainda. Dá tempo para Cristo. Tem muitas vozes falando. Deixa a voz de Deus falar aí, ó. Aí você vai deitar e vem aquela paz de Deus que excede todo o entendimento. Fala lá no seu coração, meu filho, minha filha, por que está me buscando, dizendo, o Cristo está lá, ou Ele está lá num tal lugar? Não, porque eu estou com você. Amém. Eu estou em você. Aleluia, Ele está em você. Agora, se Ele está em você, eu creio. A Bíblia diz, o Espírito Santo veio. Não veio agora, faz 2000 anos que Ele veio. 2000 anos, a igreja começa ali em Pentecostes, quando Ele vem. E quando Ele vem, cada vez que um discípulo saía, depois do livro de Atos capítulo 2, cada vez que ele ia em Antioquia, ou que ia em Roma, ou que ia, acontecia algo. O Evangelho chegou em Samaria, não foi simplesmente, olha, vocês têm que conhecer o meu Jesus. Talvez se fosse eu, fraco como eu sou, eu iria assim. Não, mas tem que ter algo, e esse algo era Cristo neles. Não era colocar um CD, não. Não era entregar um panfleto, também não. Era Cristo em demonstração de espírito e vida. O poder acontecia, a graça acontecia. E vinha aquele adivinhador, aquele homem que tinha espírito de adivinhação. E Pedro manda aquele espírito imundo sair dele. E ele ficou assim. O outro viu e disse, dá um pouco, me vende um pouco desse dom de vocês. Me vende para que eu possa usá-lo nas minhas artes. Olha aí, querendo comprar dom de Deus. Pedro disse, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Porque cuidaste que com dinheiro se compra os dons de Deus. E diz que ele ficaria cego. E logo ficou cego mesmo. Esse é o Evangelho da Bíblia. Não é que ele ficou cego espiritual. Ficou andando assim, precisando de alguém para conduzir ele. Assim chegou o Evangelho em determinados lugares. Mas o Evangelho de hoje chega sem oração. Não tem cura mais. Amor, então, não se tem mais amor. Fala em amor, fala em companheirismo, mas olha, é difícil. Não. Então quero ler aqui essa última passagem da Bíblia. Ele está em você. É Ele que cuida de você. Ele guia você. O Espírito da verdade que o mundo não vê e não conhece. E Ele vos fará lembrar todas as coisas, disse Jesus, que eu vos tenho falado. E eis que estarei convosco. Aleluia! Eis que, aonde está o Senhor? Lá no céu. Não! Ele está aí dentro. Eis que estarei convosco todos os dias. E é outra coisa, Ele não disse que se você estivesse no grupo tal, Ele estaria com você. Não, não! Ou se você estivesse na catedral. Não! Eis que estarei convosco. Se crê nele. Vê que crer nele não é crer, tem que crer no fulano para daí crer nele. Não é isso. Inventaram isso. É verdade, não é isso. Você crê nele de todo o coração. Aí aquele irmão, aquele servo do Senhor, ele fala conforme as Escrituras, amém, nós damos amém. Mas não tenho que passar por ele, para ele me levar a Cristo. Não. O Espírito Santo te leva a Cristo. Eu falei um dia e eu depois fiquei pensando, por que eu falei e não provo isso? Que eu disse aqui e agora já estou logo falando. Só quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Mas como isso? Claro. O pecador,
ele é pecador. Ninguém muda ele, a menos que o Espírito Santo atinja ele. Atingir, ele vai chorar, ele vai se arrepender. E quando ele se arrepender, é o Espírito Santo conduzindo ele, porque diz que o Espírito conduzia a toda a verdade. Vê se isso não é verdade. Diz em Atos dos Apóstolos que todo dia acrescentava o Senhor à igreja os que haveriam de ser salvos. Quem acrescentava? O Espírito Santo. Amém. É só Ele acrescenta, só Ele mexe, só Ele pode levar o homem a Deus. E o Espírito Santo não é o Espírito Santo da vovó Rosa, não é o Espírito Santo do fulano de tal, é o Espírito Santo de todos que crê. Amém. Independentemente se é do norte, se é do sul, Deus não está limitado a isso. Inventaram isso, Ele é de todos. Amém. Se creres, pronto. Então, eu creio dessa maneira. Ele é o Senhor. Ele, a igreja é dele. A seara é do Senhor. Oh, glória a Jesus. Aqui, irmãos amados, ó, em 1 João. 1 João diz aqui, capítulo 2 de 1 João. Eu quase também não leio João aqui, mas esse João é importante. Tem 2 João na Bíblia, João Batista e João, que esse era discípulo do Senhor, escreveu o Evangelho de São João, escreveu essas 3 cartas e escreveu o Apocalipse. Também esse João. Aqui no capítulo 2, deixa eu achar aonde, verso 25. João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 25. Vou ler bem pausadamente. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele te fez essa promessa, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. João escreveu esse texto para cima, que eu não estou lendo agora. Mas se quiserem, leia depois. Verso 27. E a unção que vós recebestes dele, você recebeu a unção dele? A unção que vós recebestes dele fica em vós. E não há necessidade de que alguém vos ensine. Você tem a unção dele? Tem o Espírito Santo em você? Há necessidade de que o Espírito Santo fale outra coisa? Não, porque a unção que você recebeu dele está em você. Amém. Não há necessidade de que, desde que você esteja no verdadeiro Espírito Santo. Vamos terminar esse. Olha, e a unção que vós recebestes dele, não é que a unção vem e depois vai embora. Não, não é assim não. Depois que é selado, vai até o fim, até o dia final. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, aleluia, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém. Permaneça em Cristo. Você diz, eu sou de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ressurreto, o que morreu por mim, que me salvou, que me comprou. Ele é o cabeça da igreja. Amém. Ele diz que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Não é das 7 eras, de Gênesis a Apocalipse. Das 7 eras, eles querem dizer, porque nas 7 eras tem 7. Quando fala o alfa e o ômega, diz o último mensageiro. Não, não é isso que ele quer dizer. Quando ele é o princípio e o fim. Ele é o princípio de Gênesis até a eternidade. Aí isso aplica, tá vendo? Então esse 7º é o ômega. Esse 7º, se é da 7ª igreja, ele é o primeiro da igreja, e ele é o último. Ele é o 7º, é o ômega. Olha, aí começa toda aquela artimanha de querer mostrar. Sim, ele é o último, do princípio ao fim. Como ele é o último, ele é o primeiro. E as 7 igrejas
Está na mão dele. Está na mão dele. Ele é o cabeça, ele que passeia. Ele que acende cada pavio. Pelo Espírito dele. O Espírito Santo acendeu, derramou o óleo e acendeu a primeira igreja. Acendeu a segunda, acendeu e vem acendendo filhos e filhas dele. Só o Espírito pode fazer isso. Amém. E tem mais uma coisa. Quando o Espírito escrevia a igreja, vocês podem ler Apocalipse capítulo 1 até o Apocalipse capítulo 3, diz que e ao anjo da igreja. O Espírito nunca escrevia e a igreja de Éfeso ou e a igreja de Pérgamo. Ele escrevia ao anjo da igreja. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto assim, assim. E ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Leia ao anjo da igreja de Apocalipse. Qual é a sentença de Deus? Ao anjo, não à igreja, ao anjo da igreja. Porque não fala a igreja tal, fala ao anjo. A carta tinha a carta que você escreve tem que ter um destinatário. E o destinatário era o anjo da igreja. Até isso eles colocam. Está vendo? Quando estava falando que vomitar-te-ei da minha boca, não a igreja, o anjo da igreja. Leia lá para você ver. Porque oxalá foras frio ou quente. Porque se fores morno, vomitar-te-ei. Aí fala, então Deus está vomitando essa igreja. Não é a igreja, é o anjo da igreja que está destinada à carta. Daquela igreja de Éfeso, daquela igreja de Laodiceia que existiu lá naquele tempo, aquela igreja morna, que de fato representa a igreja moderna de hoje. De fato representa, o qual eu não pertenço mais a essa igreja de Laodiceia. Eu sou do Senhor Jesus Cristo, como eu creio que vocês sejam dele somente, leiam a palavra, ore, deixa ele falar no vosso coração. Amém. Se Deus me ajudar, no domingo que vem, se Deus... Olha, irmãos, é até constrangedor, porque eu que já fui, assim, como é que eu vou dizer? Eu já fui, assim, atrevido a pregar coisas que não deveria. Vou falar o que eu quero falar domingo que vem. Sabe o que eu quero falar? E eu peguei no Velho Testamento, eu peguei no Novo Testamento. O poder do jejum. Aí alguém vai falar, nossa, é denominação, não é aqui? Não, onde que denominação? Jesus disse, e quando jejuares, não faça como os hipócritas. Não faça. Então, por causa disso, não vou jejuar, porque ele diz, não faça como os hipócritas, mas ele, mais abaixo, ele diz, quando jejuares, faça assim. Ah, então tem para mim também. Claro que tem. E eu nunca fiz. E eu quero dizer o poder. Sabe por que o jejum é humilhação? Quer dizer, jejum é um clamor que você faz a Deus. Humilhação, Jesus contou uma parábola de que os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. E alguém fala, esse homem só vive, esse homem tem que ser exaltado, tem que ser humilhado. Mas sabe, é você que tem que se humilhar. Não espere que Deus venha te humilhar. Não espere, não. É eu que tenho que me humilhar. Sabe por que Jesus contou também outra parábola? De parábola em parábola ele vai mostrando o sentido, ele contou. E quando fores convidado a um jantar, ou a uma ceia, ou a uma festa, não assenta no primeiro lugar, ali na frente. Não assenta, não. Porque pode acontecer de chegar outro, que também foi convidado, superior, né? E alguém fala, amigo, dá um lugar para esse aqui, que é superior. Não é ruim você ter que se levantar e sentar lá. Aí Jesus fala, quando fores convidado, senta no derradeiro banco. Para que chegue então o que te convidou, aleluia, e diga, amigo, vem para cá, vem amigo.
Assim diz Jesus, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. O que quer dizer isso com jejum? Quer dizer que o jejum você está humilhando o seu corpo, amortecendo o seu corpo, a prostituição, amortecendo o seu corpo, a cobiça, a comer bastante, todas essas coisas. Eu vou tocar domingo que vem aqui. Quando eles faziam isso, lembra da passagem de Jonas em Nínive? Nínive jejuou, os animais jejuaram. Não é porque eles se converteram, todos os animais e tudo, alguns se converteram, jejuaram e barrou a ira de Deus. Barrou a ira de Deus. Jesus diz que o exaltado é humilhado, o humilhado é exaltado. Você se humilha no Senhor. Desça, pode descer. Desça, não espere que alguém te desça e ele te exalta. Porque olha, irmão, quando você desce embaixo, por amor. Eu orava encostado. Hoje, quando eu estou só, eu oro com a cara no chão. Não tenho vergonha. É onde eu sou do pó. Esse corpo é pó. A Bíblia diz, põe tua boca no pó. Talvez assim haja esperança. Então, porque quanto mais lá embaixo você vai, quanto mais lá embaixo, não tem perigo de cair. Está no último. Está no último. Perigo tem quem está em cima. Esse que olha por cima, esse que olha por cima, esse que acha que está por cima, esse é perigo e cai mesmo. Mas você começa dali, de baixo, e Cristo vai te exaltando. Tá? Cristo vai te exaltando, vai exaltando suas palavras, as suas palavras vai acontecendo, as palavras que você vai proferindo, porque Jesus está com você e o Espírito dele testifica com você. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos, agora, esses dias. Você pode estar 100% com o Senhor, em oração e jejum. Mas talvez o que você deseja não é o que Deus quer. Não quer dizer que os 100% que você está com o Senhor fará Ele te dar aquilo. Ou Ele... Então você tem que estar 100% em humildade com o Senhor e ainda dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Aí, puxa, a tua vontade, Senhor. Não podia ser a minha? Não, a minha. Quem sou eu na ordem do dia? Lógico que eu quero o bem dos meus filhos, eu oro pedindo os bem, o bem de todos eles, como para toda pessoa. Nunca oro, pesa a mão naquele ali, Senhor. Nunca oro, faça isso com aquele. Não. Porque quando orares, perdoai. Perdoai. Porque se não perdoar ao homem, como o Pai Celestial vai nos perdoar? Veja como eu vivi cheio de religião, cheio de bagagem, e o meu coração era do jeito, se me magoou Deus. Nem sempre. Deus não toma partido. Deus não toma partido. Já pensou se eu fosse só, me magoou, então Deus vai destruir quem me... Não é assim não, Deus vai pesar a mão, não. Aquele ali talvez até prospere, e você diga amém. Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. Não o meu querer, mas o teu querer. Quando nós começar a pensar assim, seja feita a tua vontade, eu nada sirvo, Senhor. Para nada. É a vontade do Senhor. Deus está te aceitando dessa maneira. Do contrário, irmãos, é do jeito, é assim, não é. Tem que largar tudo. Tudo. Disse Jesus. Um homem disse, mestre, então permita eu vou lá com o Senhor. Daqui para frente eu vou. Mas deixa pelo menos eu sepultar o meu pai. Pelo menos isso. Jesus não ia esperar. Disse, deixa os mortos, sepulta os mortos. Teu pai já está morto mesmo. O que tu tinha que fazer pelo teu pai, por que não fez quando estava vivo? Em outras palavras, talvez quando teu pai era vivo, você deu muito desgosto para ele, você nunca falou do amor do Senhor para ele, nunca esteve com ele. Depois que ele morreu,
Já foi. Deixa que os que estão lá, que são mortos, que não conhecem, vai sepultar teu pai. Vem, siga-me. É duro isso? É duro. É duro. Servir o Senhor mas é determinação. Você quer? Vamos. Porque a Bíblia diz que todos que piamente querem andar em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E apertado é a porta que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ela. E João Batista anunciou: o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Não é de qualquer maneira. Hoje você Cristo te aceitou, você deu um passo. Vamos caminhar. Um passo. Nesse passo, nessa caminhada tem choro, mas tem alegria também. Tem choro, tem. Choramos por um filho, choramos por um amigo, choramos por muitas coisas, mas Cristo está sempre ali. Sempre ali, Ele nunca abandona. Ó, meu filho, estou aqui. Jesus chorou, Jesus ficou só, Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus não teve casa, Jesus não teve... eu aprendi, só tinha uma coisa Jesus, na terra. Na terra ele só tinha uma coisa. Na terra, muitos de nós queremos ter tanta coisa. É o último pensamento agora. Quem não quer e não é bom ter, se puder é bom. Eu também penso nisso. Hoje penso menos. Né? Mas Jesus desceu e ele, na terra, não teve um jumento para entrar em Jerusalém. Não teve. Para fazer a Páscoa para ele, não tinha um lugar adequado. Para ele nascer, não tinha. Ele nasceu numa estribaria, um lugar assim um lugar que ninguém dava valor. O que é que ele tinha então na terra? Fizeram para ele a cruz. A cruz na terra serviu nele. A cruz foi feita para ele sob medida, de madeira pesada. A cruz encaixou certinho nele. E ele morre. Só a cruz era dele. Só a cruz. A única coisa que ele levou até lá para crucificar ele, a cruz. E eu não quero carregar a minha cruz. Irmão? Eu não quero carregar a minha. Eu tenho casa, ele não tinha na terra. Eu tenho esposa, na terra ele não tinha. Tenho filhas, neto, na terra ele não tinha. Na terra ele não tinha. Os 33 anos que ele viveu. A cruz ele tinha. E eu tenho tudo isso, mas a cruz está pesada, Senhor. Minha filha está brava comigo, está brava? Fulano ficou bravo comigo. Que é isso? Siga o Senhor, confia no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Vá em frente, siga o Senhor. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. Vai na fé e você não é atingido. Seja vencedor, como ele venceu, você vence também. Mas se tomar a posição dele também. Se alguém quiser vir, disse ele, após mim, renuncie a si mesmo, tá? Renuncie. Então agora faz o quê? Pega a sua cruz e siga-me. Aleluia. É isso aí, toma a sua cruz. A cruz vai te levar. A cruz levou Jesus até a morte. Simboliza também que nós carregamos